Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu recebo neste programa candidatos a prefeito das principais capitais do Brasil. O critério de convite dos candidatos levou em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos postulantes ao cargo e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui Orlando Silva, candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo. Orlando, muito obrigado por aceitar o convite e bem-vindo. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de participar desse papo aqui com os amigos da Carta Capital. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da história do candidato. Orlando Silva começou a militância política no movimento estudantil. Participou ativamente do Fora Collor, à época era tesoureiro da UNE. Em 1995, tornou-se presidente da entidade. Foi ministro dos Esportes de 2006 a 2011, nos governos Lula e Dilma. Elegeu-se vereador de São Paulo em 2012 e deputado federal em 2014, cargo para o qual foi reeleito em 2018. Disputa pela primeira vez a prefeitura da capital paulista. O senhor disse numa entrevista recente que está na hora de que o PT é passado. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa frase e se chegou a hora de superar o lulismo e o petismo para que o campo progressista, por exemplo, possa aspirar de novo a volta ao poder ou conquistar mandatos. Essa resposta eu dei após perguntas insistentes, a meu ver, quase provocativas. Por que nós não apoiávamos a candidatura do PT? Porque a coisa que me impressiona é um partido que já apoiou tantas vezes o PT, ninguém pergunta por que quando o PCdoB apresenta uma candidatura, o PT não apoia. Percebe? Então, para mim, esse é um tema mais de interesse das polêmicas internas da esquerda. O PT cumpriu um grande papel no Brasil, o PT produziu a maior liderança operária desse país, cumpriu uma agenda importante. Aliás, eu considero que o PT realizou o seu programa. O que é que o Lula falava? Ele lutaria para que o trabalhador brasileiro pudesse tomar café da manhã, almoçar e jantar. O PT conseguiu cumprir plenamente seu programa social. Infelizmente, hoje, o país vive um ciclo às avessas, um ciclo de inversão, um ciclo de empobrecimento, quando, na verdade, houve um processo em que havia uma redução de pobreza no Brasil. Então, eu considero que o que nos interessa é apresentar uma alternativa para a cidade de São Paulo. Espero eu, em 2022, apresentar uma alternativa para o Brasil e dialogar democraticamente com o Partido dos Trabalhadores. Candidato, obviamente a gente sabe das circunstâncias que levaram a esse número de candidaturas, não só no campo do progressismo, mas também à direita, tem muitas candidaturas. Você tem a cláusula de barreiras, você tem a necessidade de fazer, então, bancadas, vereadores para continuar existindo, isso é importante para todos os partidos. Mas o senhor não acha que a pulverização, por exemplo, vamos pensar no caso de São Paulo, você tem algumas candidaturas que dialogam no mesmo espaço, a do senhor, a do Gilmar Tato, a do Guilherme Boulos, isso não acaba enfraquecendo essa luta, que na verdade é também uma disputa por confrontar ou mostrar para a população o avanço autoritário e os enganos, os erros, os absurdos do governo Bolsonaro? Eu não acredito, porque se você for observar o cenário de 2020 em São Paulo, não é muito diferente do cenário de 2018 no Brasil. Em 2018, o Fernando Haddad era candidato à presidência da República, apoiado pelo PCdoB. Era, evidentemente, a candidatura que tinha uma força maior. Mas isso não fez com que o Ciro Gomes, que eu considero no campo progressista, do PDT, deixasse de ter sua candidatura. Assim como não fez com que o PSOL, que também tinha candidatura, que fez menos de 1% do resultado da eleição, mantivesse sua candidatura. Assim como em 2018 era legítima a candidatura de Fernando Haddad, que chegou ao segundo turno, era legítima a candidatura de Ciro Gomes, que fez seus 14%, 15%, e era legítima a candidatura de Guilherme Boulos, que fez menos de 1% da votação naquela eleição. Eram 3 candidaturas legítimas. Eu considero que a candidatura do Orlando Silva, do Gilmar Tato e do Guilherme Boulos são igualmente legítimas. Em momentos distintos, os partidos apresentam as suas plataformas, apresentam as suas propostas. Inclusive, Sérgio, eu não concordo com essa tese de que o PCdoB, por exemplo, apresentou candidatura à prefeitura porque tem cláusula de barreira.
que o PSOL apresentou em 2022? Porque é legítimo. E nós temos que passar a compreender como legítima aspiração de um partido político apresentar o seu projeto para a sociedade. Eu considero que o fato de eu ser candidato a prefeito, o único negro na disputa, é muito comum as pessoas falarem vidas negras importam, representatividade negra importa. É ótimo. Nós teremos chance de quem tem essa convicção a votar numa liderança política negra, que tem história de luta política popular aqui em nosso país e na cidade de São Paulo. Então, eu vejo assim, com muita naturalidade, haver uma diversidade de candidaturas, porque eleição em 2 turnos. Mas eu vejo como aumentar a potência do combate a Bolsonaro. Nós teremos Gilmar Tato no combate a Bolsonaro, Guilherme Boulos no combate a Bolsonaro, Orlando Silva no combate a Bolsonaro. Nós multiplicaremos as vozes de denúncia do caráter autoritário e antipovo, antipátria, que representa o governo Bolsonaro. Então, eu vejo, pelo contrário, reforça a luta contra o bolsonarismo no Brasil. O que o senhor diria que a sua candidatura, o seu programa, se diferencia? Qual seria o ponto central da diferença entre a candidatura do senhor e de outras candidaturas deste campo progressista? Eu não me dediquei a estudar o que está sendo proposto pelo candidato do PT, nem pelo candidato do PSOL. Eu me dediquei a preparar uma proposta para a cidade de São Paulo. Então, eu não sei fazer a distinção da candidatura do PSOL e do PT, porque eu não me interessei em estudar o programa deles. Eu estou interessado em observar o programa do Russomano, o programa do Bruno Covas, que são as candidaturas contra as quais eu vou me posicionar. Eu me caracterizo como uma candidatura anti-bolsonarista e vou fazer essa crítica ao programa apresentado pelo Russomano, que veio com uma conversinha no debate último que aconteceu, de que ele é amigo do Bolsonaro, como se a gestão pública fosse uma questão de compadrio. Ele falando que o Bolsonaro poderia financiar um programa social que ele iria criar, como se o dinheiro público da União fosse o dinheiro da rachadinha da família dele ou o dinheiro do Queiroz. Não, o dinheiro é público, tem que ter critério público na sua utilização. E vamos desmascarar o projeto apresentado pelo Russomano. Assim como vamos demonstrar que os 4 anos Dória-Covas foram anos nulos para a Prefeitura de São Paulo. O que se falou nesse período foi de privatização. Privatização para cá, privatização para lá, redução do bilhete único, restrição de acesso das nossas crianças a direitos nas escolas. Então, eu vou me concentrar na denúncia, no combate, na oposição. Então, o meu embate é contra Jair Bolsonaro e seu candidato Russomano, contra Dória e Bruno Covas, que retratam, expressam o conservadorismo na cidade de São Paulo. E afirmar a minha perspectiva. Plano emergencial de emprego e renda, escola em tempo integral, priorizar o investimento nas periferias, o orçamento tem que estar nos territórios que têm mais necessidades, valorizar a economia solidária, entre outras medidas que compõem o nosso programa. A gente sabe da situação que o próximo prefeito de São Paulo, não só de São Paulo, os próximos prefeitos das mais de 5.000 cidades do Brasil vão assumir. Desemprego em alta, desigualdade também crescente, fome, empresas fechadas, queda na arrecadação. Como é que será possível enfrentar esses problemas? De onde, por exemplo, virá o dinheiro? Como é que o senhor imagina em ter capacidade de colocar de pé essa agenda aí que o senhor acaba de mencionar aí? Primeiro, nós temos que rever os contratos com OS. São bilhões e bilhões com OS na saúde, com OS na educação e outras áreas da prefeitura. Rever o subsídio do transporte. Sérgio, esse ano serão 4 bilhões de reais de subsídio no transporte urbano municipal, com a tarifa a R$ 4,40, e a gente gasta, o povo de São Paulo, 4 bi subsidiando o transporte urbano municipal. Então, o primeiro ponto é rever esses contratos, auditar essas contas. Até outro dia era 1,5 bilhão de subsídio. Como é que chega em 4? Rapidamente assim. Segundo, São Paulo produz 10% da riqueza do país. É justo que São Paulo tenha uma cota parte dessa riqueza produzida. A União Federal, ela centraliza a arrecadação de impostos. Nós vamos exigir que São Paulo receba a sua cota parte, que o Estado colabore com São Paulo.
na justa proporção daquilo que nós produzimos, produzindo parcerias, convênios. Alguns falam, mas você é oposição ao Bolsonaro. Eu não tenho que ser amigo nem inimigo do presidente. Eu vou ser prefeito de São Paulo, ele tem que respeitar São Paulo e tem que entregar para São Paulo aquilo que é direito da cidade. Porque essa riqueza do Brasil não é coisa do Bolsonaro, é coisa do povo trabalhador que faz o Brasil caminhar para frente. Então, eu penso assim, rever contratos, abrir parcerias com o Estado e União para resgatar o que é nosso, e São Paulo pode também captar recursos de fora. Tem muito recurso disponível para investimento em infraestrutura, Banco do BRICS, BID, Cooperação Andina de Fomento. São Paulo tem que ser mais ousada, estruturando projetos fortes para enfrentar os desafios da cidade. O senhor falou aí da saúde, das OS, quer dizer, as organizações sociais, no caso da saúde, se tornaram de novo aí um centro dos escândalos mais recentes de corrupção no Brasil. A questão das OS é só uma questão de gestão, de transparência da administração, ou é preciso rever esse modelo? Eu acredito que a Covid-19 pôs por terra a visão fiscalista, ultraliberal, que o Estado não pode fazer nada, não tem que fazer nada, bom é quando é privado. Essa ideia de que tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim é uma ideia desinteligente, que foi desmascarada com a crise da Covid. O Brasil que não tivesse o Sistema Único de Saúde, para nós vivermos uma tragédia inimaginável. Porque a atitude genocida de Bolsonaro é que produziu 150 mil mortes. E graças ao SUS, houve uma contenção dessa tragédia humana. Sem SUS, nós viveríamos o caos na saúde do Brasil. Então, eu creio que o debate pós-Covid vai ser completamente reconfigurado. Eu acredito que nós temos que apostar mais no SUS, temos que apostar mais na rede pública, municipal, estadual de saúde, temos que investir mais no servidor público. Essa coisa de demonizar servidor público não dá. Não dá. Você tem uma cúpula de privilegiados no serviço público, mas é pouca gente. A grande maioria dos trabalhadores do serviço público ganha salário pequeno e a gente vocacionada para servir, ajuda a melhorar a vida do povo. Nós vamos ter que fazer esse debate abertamente. Agora está na Câmara Federal o debate sobre reforma administrativa. Nós temos que ter coragem de botar o dedo na ferida. Tem que acabar com o privilégio do Poder Judiciário, com o privilégio do Ministério Público, com o privilégio de algumas poucas carreiras de Estado que estão na cúpula do serviço, que não cumprem nem o teto salarial do Brasil. Não dá para você, de novo, transferir para a conta do trabalhador simples, que é a grande maioria do servidor público e que ajuda o país a caminhar para frente. Eu, na saúde, vou reforçar o trabalho do SUS, investir mais no SUS e aumentar a sua capacidade operacional. O senhor falou aí dos planos de privatização, da demonização do servidor público. O governador João Dória apresentou também na Assembleia Legislativa um pacote de fechamento, encerramento ou privatização de várias autarquias, várias delas na área de educação, ciência, pesquisa. Elas afetam bastante a cidade de São Paulo. Boa parte desse capital humano, desses pesquisadores, estão na cidade de São Paulo, estados aqui. Como é que o prefeito pode lidar? Quer dizer, o que seria possível, por exemplo, o prefeito fazer para não reverter essa situação, se é que é possível, mas compensar esse pacote de desmonte que o governo Dória apresentou? Esse pacote do Dória, o PL 529, é um escândalo. É o desmonte de instituições fundamentais para o Estado de São Paulo, que tem história no Estado de São Paulo. Estou falando aqui da CDHU, que tem um papel importante na política de habitação, do ITESP, do Instituto de Terras do Estado, que tem um papel na reforma agrária, na proteção diária dos quilombos, né, dos quilombolas. Estou falando de manejo do Fundo de Investimento em Ciência e Tecnologia, que não deveria ser nem imaginado. Nesse momento, nós deveríamos dobrar o investimento em ciência para impulsionar a atividade econômica e não sacar para cumprir metas fiscais. Então, é um crime proposto pelo João Dória contra a administração, o Estado de São Paulo. Eu, inclusive, acredito que esse pacote não será aprovado. Há uma resistência na oposição, na Assembleia, inclusive uma resistência que vai além da oposição tradicional, porque a oposição tradicional na Assembleia é PCdoB, PSOL e PT. Nesse caso, há uma oposição mais ampla à proposta do PSDB, e eu espero que nossos companheiros lá consigam enfrentar e derrotar esse pacote do Dória. E em São Paulo, nós vamos ter que reverter o pacote de privatização do Bruno Covas. O Bruno Covas acabou de dizer, que a marca do eventual segundo governo dele seria desestatização.
essa obsessão que os tucanos têm por privatizar, por liquidar o patrimônio público, por fazer o que o Fernando Henrique Cardoso fez quando era presidente, liquidando a preço vil empresas estratégicas para o nosso desenvolvimento, isso precisa parar. Mesmo aqui em São Paulo, você tem equipamentos públicos, o AMB, Interlagos, que eles querem privatizar, que são equipamentos que, se nós tivéssemos uma estratégia de desenvolvimento econômico, valorizando o turismo de negócios na cidade, valorizando a economia criativa da cidade, nós poderíamos potencializar. Ao invés de querer vender todos os terrenos da cidade de São Paulo, deveríamos pensar em fazer intervenções urbanas que gerassem, produzissem mais unidades habitacionais, mais moradia. Então, nós temos que reverter essa lógica privatista dos tucanos, que está no Estado, mas que também está na Prefeitura. Vamos ter que desfazer muito serviço mal feito pela dupla Dória-Covas no último período. Aliás, como é que o senhor avalia a gestão da pandemia da Prefeitura? Uma gestão errática. Eu sempre digo que o principal responsável pela tragédia humana vivida no Brasil e em São Paulo chama-se Jair Bolsonaro. Mas, em São Paulo, a Prefeitura e o governo do Estado poderiam fazer mais. Essa atitude errática do governo, de repente o prefeito inventou um rodízio que empurrou para o transporte público os trabalhadores, sem ter uma ampliação sequer do serviço de ônibus, trem e metrô para atender os trabalhadores, oferecendo mais risco para os trabalhadores da cidade. O prefeito sinaliza, abre e fecha comércio, fala que vai abrir as escolas, fala que é um problema das famílias decidirem se abre ou não escola. Eu sou casado com uma professora, e na escola dela, uma professora da rede municipal, ela dá aula em Itaquera, e na escola dela, é a escola que vai decidir se vai abrir ou não a escola. Felizmente, na escola dela, 70% dos pais falaram não, e 100% dos trabalhadores falaram não. E está preservada as crianças, as suas famílias e os educadores. Então, eu diria que é uma conduta errática, vacilante, demorou para instalar hospitais de campanha. Eu ainda continuo com a opinião de que não ter um hospital bem organizado na Zona Leste atrapalhou, porque se deslocava as pessoas da Zona Leste, que é a zona mais populosa da cidade, para o Pacaembu, para o Ibirapuera, para o AMB. Então, eu considero que foi, eu diria, em síntese, foi uma atitude vacilante, errática, que agravou a situação dramática produzida por Bolsonaro. São Paulo foi palco aí de uma das mais expressivas manifestações de entregadores de aplicativos, né? A gente viveu aí, teve no Rio de Janeiro também, mas São Paulo foi um movimento amplo, no momento também que você tinha um ensaio de manifestações contra os arroubos autoritários do Bolsonaro, e a gente vive essa questão. Você tem uma expansão dos trabalhadores ligados a aplicativos, tanto de entregadores quanto de motoristas, no caso do Uber e tal. Como é que o senhor pretende lidar com essas empresas de aplicativo e com as questões aí dos direitos de trabalhistas dessa enorme massa, principalmente de jovens, que está fazendo está, na verdade, em busca de renda e fazendo entregas ou sendo motorista de aplicativos? Nós temos que superar a omissão da prefeitura. A prefeitura é omissa no que diz respeito a esses aplicativos, sob o argumento da tecnologia, economia colaborativa, novas formas de produção econômica. Essa conversa fiada é igual a precarizar relações de trabalho. O que é que a gente vê? Além do break dos apps, que foi uma manifestação importantíssima dos entregadores, motociclistas, nós vemos os jovens, a maioria são jovens, com bicicletas. Outro dia eu estava no Jardim São Luís e um amigo me falou: Orlando, tem menino que vem dia sim, dia não para casa, porque eles vão de bicicleta para o centro para trabalhar e não conseguem ir e voltar porque trabalham 12, 14 horas, 16 horas, fazendo entregas, dormem em praças, dormem em postos de gasolina. Ou seja, essa bela economia colaborativa é igual para o trabalhador à superexploração. E a prefeitura deveria intervir regulamentando esse tipo de atividade, estabelecendo uma renda mínima por entrega, um preço mínimo por entrega, que garantisse uma melhor renda para esses trabalhadores. A prefeitura poderia, inclusive, oferecer uma praça de serviços, porque muitas vezes esses meninos, essas meninas, não têm nem onde ficar entre uma entrega e outra. Então, eu diria que precisamos reconhecer
que os trabalhadores de aplicativo, seja Uber, seja essas entregas, é uma atividade que veio para ficar e a prefeitura deve oferecer infraestrutura urbana para suportar o trabalho dessas pessoas, de um lado, e, do outro lado, regulamentar. Não pode deixar sem regra nenhuma. Isso vale para a remuneração e para as condições de trabalho. Agora, candidato, o senhor deixou claro aí que é contra a volta às aulas nos moldes em que foi proposto tanto pelo governo do Estado e mesmo nessa maneira que a Prefeitura de São Paulo aceitou. Agora, pensando no propôs, que são essas atividades extracurriculares e tal. Agora, pensando no ano que vem, pensando que, mesmo que a gente tiver uma vacina, ela talvez não chegue para todo mundo tão rapidamente, quer dizer, que ela não seja distribuída em massa tão cedo, não se sabe ainda da eficiência, também não temos um tratamento ainda mais claro para combater os casos mais graves da doença. Como é que solidaria com a volta às aulas no seu primeiro ano de mandato? Olha, eu continuaria com a estratégia de preservar as vidas. A máxima de que o ano se recupera, vidas não, ela é inspiradora para o debate sobre Covid e educação. Não adianta você ficar... mas que dia que vai voltar? Vai voltar quando houver condições que a volta se dê com segurança. Tem vacina, as escolas têm que ser preparadas. O que mesmo o governo fez nesse período todo para preparar uma eventual volta às aulas? As escolas continuam com a infraestrutura precária, as escolas continuam sem ter água, muitas vezes, no banheiro, não tem gente preparada, adequada para fazer higienização de todo o ambiente escolar. Então, não dá para voltar às aulas sem oferecer as condições de segurança para as crianças, os educadores, os profissionais que trabalham na escola, no limite para a família desses estudantes. Eu considero que só pode voltar às aulas quando houver plena segurança para todos. E o que a prefeitura precisa fazer é efetivar medidas que garantam, por exemplo, enquanto a volta às aulas não se der, garanta acesso a conteúdos. Porque do jeito que acontece hoje na rede, o acesso à internet em São Paulo, que é um acesso que muita gente tem esse direito negado, a prefeitura tem que tomar medidas rápidas, ter equipamento à disposição, ter chips com acesso à internet, tem que reforçar o trabalho de preparação dos professores, tem que ser mais ágil. A prefeitura foi muito lenta na preparação, no enfrentamento dessa situação que é completamente atípica. Mas, a meu ver, é necessário nós debatermos com a rede. Na educação, você tem que debater o projeto político-pedagógico de cada escola, porque cada bairro é um bairro, cada escola é uma escola. Não tem uma regra geral. Nós temos que estimular que a rede debata caminhos para recuperar ao máximo o tempo que as crianças tiveram fora da sala de aula, mas como prejuízo possível na formação desses meninos. Mas como é que o senhor explica o seguinte argumento? Mas as escolas não voltam, mas vários negócios já voltaram, as pessoas já estão nos bares, os ônibus estão cheios, o isolamento social já foi abandonado pela maioria da população. Por que isso tudo funciona e não funcionar uma escola? Uma criança. Eu tenho um filho de 8 anos. Você imaginar que um filho de 8 anos não vai abraçar o seu colega, não vai jogar futebol na escola, não vai brincar com ele, isso não existe. É diferente de um adulto que vai no shopping center, um adulto que vai no restaurante. Ele tem como fazer as opções de como se comportar, como cumprir o distanciamento social. Isso não se dá numa criança. A rede municipal cuida do ensino fundamental. Então, são crianças que estão na nossa rede. Então, é necessário ter essa dimensão. O comportamento de uma criança é completamente diferente de uma população adulta. Por isso que eu vejo uma distinção muito grande entre uma atividade e outra. Agora, candidato, a gente viu aí no primeiro debate, nos primeiros momentos da campanha, vários candidatos aí à direita, propondo, por exemplo, a Cristolândia para combater a Cracolândia, ou o recolhimento de moradores de rua. Um deles, especificamente, ficou, na verdade, chateado disso no final do primeiro debate, que, olha aí, quando nós estamos debatendo, tem gente fazendo cocô no meio da rua, quer dizer, mais preocupado com o fato de que tinha alguém na rua fazendo cocô do que com a pessoa na rua. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão do morador de rua e, basicamente, também a questão da Cracolândia? A população de situação de rua é um drama na cidade de São Paulo. Morei muito tempo na Aclimação, e ali do lado, no Glicério, concentra uma parte grande de população em situação de rua. É um drama terrível.
não é? E eu percebi uma mudança do perfil. Houve um tempo em que a população de rua se vinculava mais a pessoas em situação de drogadição. Hoje, você vê famílias, você vê até uma parte de mobília, você vê que claramente era gente que tinha uma casa, vítimas da crise econômica, vítimas da crise social, do aumento da pobreza que alcançou o nosso país, em particular a cidade de São Paulo. Nós temos a prefeitura, que também aqui atua com muita timidez. Felizmente, o Bruno Covas não continuou a higienização social que era realizada pelo Dória, que colocava jato d'água para tirar as pessoas da rua. Mas o nível de acolhimento da população, em abrigos, por exemplo, ainda é muito pouco. É necessário que a prefeitura tenha uma atividade, tenha muitas iniciativas para apoiar essas pessoas, inclusive criando condições para incorporá-las em programas sociais, dando chance para que elas se reinsiram no processo econômico, produtivo, tendo uma renda, que crie ambiente para que eles possam ter habitação digna para poder viver. Então, eu creio que a cidade é muito tímida. Infelizmente, nós temos no campo político conservador de São Paulo uma turma que quase flerta com o nazismo. Sinceramente, alguém ter coragem de atacar o padre Júlio Lancelotti, que é um herói, a cidade de São Paulo deveria estar rendendo homenagens ao Júlio Lancelotti, que num momento como esse ele se expôs a sua própria saúde para abrigar e proteger essas pessoas. É gente desqualificada, que acha que com medidas higienistas pode enfrentar um problema que exige inteligência, persistência, planejamento, tratamento de saúde, assistência social e geração de oportunidades de emprego e renda. Por falar nisso, candidato, o senhor acha que esse tipo de político, né, essa turma aí da chamada nova política, que ascendeu em 2018 e ascendeu da forma como a gente sabe, através de fake news, de mentiras, da violência política e tal, o senhor acha que isso ainda tem espaço ou essa eleição de 2020 vai ser um marco, vamos dizer assim, no fim precoce desse tipo de argumento, de ideologia, de ideia, ou ela ainda tem força entre o eleitorado, e principalmente entre o eleitorado de São Paulo? Olha, eu acredito que, na história, esse período de ascensão de líderes políticos, à la Bolsonaro e seus assemelhados, porque tem uma turma que é igual ao Bolsonaro, a diferença é que come de garfo e faca, mas é o mesmo padrão obscuro do bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo raiz, ou o bolsonarismo civilizado, que, como eu digo, come de garfo e faca, esse pessoal vai fazer parte de uma página infeliz da nossa história. Eu tenho a minha impressão que isso não vai muito longe. O Brasil sempre foi um país em que os conservadores tiveram muita força, mas essa turma é mais que conservador. Essa turma é reacionária. Essa turma não cultiva valores da civilização. Tem valores que são da civilização e que precisam ser preservados. Mas a minha impressão é que 2020 ainda terão a sobrevida. 2022 vai depender da nossa capacidade de construir uma alternativa para derrotar o bolsonarismo. Mas a minha impressão é que esse time, eles vão passar a história quando nós conseguirmos sepultar o bolsonarismo. Espero que isso aconteça já em 2022. Candidato, a gente está caminhando aqui para o fim. Só tem um tempinho para dizer assim, por que o paulistano deveria votar no senhor? Eu moro em São Paulo faz 30 anos. Eu conheço essa cidade, em cada canto dele. A política me permitiu conhecer de Parelheiros, Marcilac, a Vila Airosa, a Tremembé, de Itaim Paulista, Jardim Helena, até Jaraguá, Rio Pequeno. Eu conheço a cidade de uma ponta a outra. Eu, como muitos que adotaram essa cidade para viver, veio aqui em busca de oportunidades de trabalho, de militância, de sonho, de ver São Paulo como uma referência para construir um país diferente. Eu nasci na periferia de Salvador, filho de uma mãe solo, trabalhei como office boy aos 13 anos de idade, fui o primeiro da minha família a entrar numa faculdade, tive a experiência política além da experiência pessoal. A experiência pessoal é de ver e viver enchente em casa, usar transporte público, estudei a vida inteira em escola pública, sei o que é o posto de saúde público,
tive o privilégio de conhecer Lula, servi ao seu governo, ganhei experiência administrativa, tenho experiência no parlamento e me considero preparado para fazer um governo focado em quem mais precisa, nos territórios que mais precisam e trabalhar a potência da periferia. Para mim, periferia não é lugar de carência, é lugar de potência. Vou mirar nos jovens para que eles brilhem na cidade e quero ser também o prefeito negro, prefeito preto, que vai fazer São Paulo uma cidade livre do racismo. É isso que me motiva a pedir o seu voto, Sérgio Lírio, e o voto de todos os que nos acompanham nessa conversa. 65. Bem, eu recebi aqui Orlando Silva, candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo. Candidatos, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa sorte na campanha. Eu que agradeço a oportunidade da Carta Capital, que é um espaço sempre democrático de manifestação a favor do Brasil. Esse foi mais um Carta nas Eleições. Acompanhe na sua programação e até a próxima.